Internautas que acompanham o nosso canal, o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Hoje nós vamos dar continuidade ao programa Lições de Camilo, um espaço que estamos utilizando para divulgar as obras do Espírito Camilo, psicografadas pelo nosso amigo José Raul Teixeira. A abordagem de Camilo é sempre uma abordagem bastante profunda e apresenta ângulos diferentes da codificação kardeciana, servindo de fundamento e de amparo a nós nas nossas condutas diárias, para o nosso trabalho, para as nossas lutas espirituais. Hoje nós vamos tratar do capítulo 1 da obra Educação e Vivência, cujo título do capítulo é A Questão Ambiental. Nós não vamos ler porque o texto ficaria cansativo. Nós vamos extrair alguns pontos com um único objetivo, e nós vamos estar sempre falando desse objetivo: despertar em você, amigo internauta, o interesse pela leitura e reflexão das obras do Espírito Camilo, porque, como dissemos, tem sido muito importante para nós e queríamos dividir com você essa coisa boa, essa visão boa da vida que o Espírito Camilo, amigo de todos nós, nos oferece nas suas obras. Ele começa o capítulo destacando a situação atual do planeta. Então ele vai, de ponto em ponto, ele vai destacando a luta ambiental. Ele destaca a importância da luta pela preservação do meio ambiente. Ele fala que essa é uma luta antiga, que a humanidade tem, e que hoje isso tornou-se muito relevante, porque em nome do lucro e do gozo, né, do usufruto, do acúmulo, da avareza, empresas, governos, pessoas estão destruindo a natureza. Então ele vai citando várias situações em que nós vamos vendo a paisagem terrestre se modificando. Os rios de água cristalina que não existem mais, né? Os rios caudalosos e cheios de peixes que já não existem mais, né? Os mares poluídos, as pradarias, ele diz que deram o verde luxuriante, como ele diz aqui, repousante, deu lugar ao deserto e à secura, né? Ele diz aqui, onde correm águas cristalinas e salutares, agora vemos o homem sujando, destruindo rios que se tornam fedorentos, né, mal cheirosos, pontos onde a neve era abundante e eterna, que não são mais, e por aí vai dentro daquilo que nós conhecemos, a poluição bastante forte. Eu residi por algum período na cidade de Pequim, capital da China, onde eu estava desenvolvendo estudos e pude conviver com uma poluição violenta, uma poluição muito forte. Eu, do grupo que estava lá no nosso curso, eu fui um dos poucos que não tive problema respiratório, mas a maioria do pessoal teve, inclusive, teve pessoas que a família teve que voltar para o seu país de origem, que não suportava. Então ali eu pude ver aquele céu amarelo, aquela fumaça constante amarela, fruto de poluição, cobrindo a cidade. Quando vinham as chuvas abundantes, limpava, saneava o ar. Quando viu a neve, o frio muito forte, aí saneava um pouco e a gente podia ver. Mas eu também vi em Pequim um trabalho imenso que está dando os resultados agora de recomposição disso tudo, né? A reconstrução de florestas, a reconstrução dos rios, saneamento dos rios, enfim, todo um trabalho que o governo chinês iniciou no começo dos anos 2000, visando a Olimpíada, e que eu vi esse processo, já que eu estive lá em 2010, 2011, e vi esse processo bastante forte. Então, nós vemos toda essa preocupação das pessoas e as campanhas que vão aparecendo. Mas Camilo, embora reconheça a importância desse trabalho, Camilo nos alerta para um outro ponto. Um ponto de um parágrafo que nós destacamos. Os ambientes físicos seguem ultrajados, diz Camilo, em nível psíquico, em nível energético, posto que neles muitos homens desenvolvem a pornografia de largo espectro,
atiçam e praticam crimes nefandos, projetam de si fluidos venenosos por suas mentes atreladas ao desequilíbrio, impondo ao seu habitat as fluidificações asquerosas, capazes de contaminar os que a ele se ajustem ou que nele se mantenham por algum motivo. Então, nós já conhecemos que o homem destrói a natureza. Nós já vimos que as campanhas, as ONGs, trabalham nessa direção. Mas ele quer chamar, aí que eu disse, né, um olhar diferente do Camilo para o problema. Este destruir é agravado por essa questão psíquica, porque nós vamos, enquanto encarnados, vamos contribuindo para essa poluição. Vamos colocando o nosso dadinho. E vemos pessoas que, ao passo que são ativistas nesse campo, ao mesmo tempo são pessoas que poluem fartamente a atmosfera terrestre pela sua conduta na sua vida pessoal. São pessoas consumidoras de pornografia, usuárias de drogas, usuárias de álcool, são pessoas raivosas, odientas e que levam a esse nível energético, um nível muito baixo, que acaba poluindo a Terra. Isso para nós espíritos que já conhecemos o fluido cósmico universal e conhecemos a estrutura do planeta terrestre. Então o Camilo diz que a questão ambiental é uma questão que depende, para ser resolvida, da resolução tomada pelos próprios homens. Então o Espírito Camilo já coloca de forma muito clara, a questão ambiental é uma questão que depende, para ser resolvida, da resolução tomada pelos próprios homens, espíritos reencarnados no mundo, para a reestruturação de si mesmo. Ou seja, ela passa pela nossa mudança moral, ela passa pela modificação que se espera que nós façamos, né, da maneira como nós enxergamos a vida física, o nosso estágio na vida física. E ele diz ali, ó, antes que surjam profundas alterações no mundo moral dos homens, o que é uma típica questão educacional. Então o Camilo diz que está atrelado à mudança ambiental, a mudança da nossa visão da educação. Não só da educação nas escolas, mas a educação nas famílias e a nossa educação moral, a nossa autoeducação. E ele chama a atenção, ele vai citando vários exemplos aqui, coloque alguém deseducado para viver num palácio e vai transformar o palácio num pardieiro. Olha que visão interessante que o Camilo nos dá. Então, o planeta Terra é um pardieiro hoje porque nós somos deseducados espiritualmente, porque nós somos espíritos de categoria inferior. Quando você coloca alguém deseducado para conviver num jardim, ele logo vai se transformar numa coisa arruinada. E por aí ele vai colocando. Até ele dizer assim, ó, se de modo sabes que se algum indivíduo assinalado por feliz educação, que faça rebrilhar o mundo moral, for constrangido a habitar uma choça, com certeza transformá-la em ambiente higienizado e agradável, ainda que pobre. Então o Camilo, ele faz o exercício dos dois lados. Quando você coloca uma pessoa desabituada aos processos educativos, sejam eles quais forem, principalmente no campo moral, se você coloca essa pessoa num palácio, ela transforma no pardieiro. Se ao inverso você coloca alguém educado moralmente e espiritualmente, nós temos diante de nós alguém que vai transformar um pardieiro, uma choça, numa casa higienizada, organizada e limpa, agradável de se viver. Quando nós trabalhamos, aqueles que morejam na atividade assistencial, verificam que muitas vezes se entra numa favela ou num bairro pobre, entra numa casa humilde, existem duas casas humildes, uma habitada por um espírito mais educado espiritualmente, e verifica-se que é uma casa limpa, uma casa ataviadamente simples, mas limpa, né, com certos arranjos, com flores,
e você vê que ali mora uma alma generosa e digna. E quando você entra numa outra, mesma estrutura, uma casa simples, humilde, mas toda suja, atropelada, panela suja, as coisas jogadas, você percebe que ali mora um espírito não empobrecido materialmente, mas assim espiritualmente. Então a Terra ela é hoje ambientalmente pobre porque nós somos espíritos pobres. Então a questão ambiental precisa ser repensada, todo esse trabalho. Então ele diz assim, fechando o capítulo: sempre que te vejas, então, perante as intermináveis querelas sobre o ambiente terrestre, percebe-se se cogita de superior educação dos caracteres humanos. Caso isso não pertença à pauta, saberás da acanhada visão dos partícipes e das grandes possibilidades de que não logrem o esperado êxito. Como é que eu vou lograr isso se eu não logro de pensar na minha própria educação? Eu aponto o dedo para os outros, mas eu não reciclo lixo em casa, eu não economizo água, eu não atuo na minha área de trabalho para ser digital, né? Deixando de imprimir. Eu vejo quanta gente, eu sou moderno, eu sou do meio ambiente, mas não para, mas eu não consigo ler, né? Não para de imprimir porque não consegue ler no iPhone, no iPad, no tablet, não se moderniza nas coisas e continua escrava do papel. E aí depois aponta o dedo. É tão somente uma questão de superar, passar por cima daquilo. Não coloca etanol do carro, não recicla lixo em casa, não busca fazer um consumo ambientalmente respeitável, né? Adequado. Então se colocam na categoria dessas pessoas. Então o Emmanuel diz, quando você estiver diante disso, fuja. Lá no final ele diz, as providências serão meramente exteriores nesse grupo, tornam-se perda de tempo e falácia colorida. Olha que proposta magnânima do Espírito Camilo. Então, em tratando-se de questão ambiental, é esse o comentário do Espírito Camilo. Mas eu gostaria que você fosse lá, desse uma olhada, leia, pega esse livro e leia você, tire as suas conclusões, porque aí está a grandeza do Espiritismo. Nós estudamos, nós debatemos, nós refletimos. Ninguém tem o condom de falar a palavra mais assertiva. Por isso, o nosso objetivo com Lições de Camilo de só despertaram para a leitura dessa obra maravilhosa, muito agradável, que nos ajuda muito. Fique em paz, Jesus conosco sempre.